é muito, muito, muito importante que você faça chegar ao maior número de pessoas o conteúdo dessa live, porque não é brincadeira a forma como o crime, como o crime mundial, como o terror está se infiltrando dentro do Brasil. É impressionante como essas teias, esses grupos criminosos, esses grupos de terroristas, a máfia, tudo foi se inserindo ao longo dos governos, desde o governo FHC, acelerou com o governo do Lula e agora, então, o Bolsonaro tenta conter aqui e ali, mas num mandato só você não consegue desarmar, desarticular esquemas que vêm se arrastando e que vêm se infiltrando na sociedade brasileira há muitas décadas, porque esse pessoal, eles contam, trabalham com muitos recursos, com muito dinheiro, porque enquanto a gente fica aqui choramingando, pedindo auxílio, pedindo Pix, eles trabalham realmente com algo na faixa dos muitos milhões. Não é força de expressão, não é exagero. Lembrando que há pouco tempo o Hamas, veja bem, o Hamas, que é um grupo de terroristas, já declarou apoio ao Lula. As Farc, que continuam ativas, também declararam apoio ao Lula. Agora, reportagens que circularam e decisões do governo dos Estados Unidos mostraram claramente que o risco é muito maior. E essa reportagem aqui mostra claramente como opera a Al-Qaeda no Brasil. Conexões com o narcotráfico, a Europa e a sua aliança com a Armada Salvatrucha, que é outra facção criminosa, e aí nós temos que pensar que esses grupos atuam no Brasil de forma totalmente impune, totalmente protegidos por esquemas criminosos que foram sendo construídos ao longo do tempo. Cabe aqui também destacar que o Elpólio Carvajal já denunciou, e nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, nem ninguém no Brasil se mostrou preocupado em ir atrás das denúncias, dizendo que o Lula e a esquerda brasileira eram financiados, patrocinados e bancados pelo narcotráfico e pelas Farc. Quer dizer, todas as denúncias que o Elpólio já fez, a contundência dessas denúncias, que em outros países já levaram a ações muito pesadas, aqui no Brasil fica como se fosse, não, eles falaram, mas ainda falta comprovar. É uma situação perigosíssima, e a Al-Qaeda, ela é uma organização criminosa, era ligada ao Bin Laden, hoje ela se transformou quase que numa franquia. Também já se sabe que há células do Estado Islâmico atuando no Brasil e não apenas na Tríplice Fronteira. Então, o Brasil, pelas suas dimensões e pelo fato de nós termos construído ao longo dos tempos a imagem de um povo pacífico, tem servido para ser infiltrado por criminosos e por pessoas para as quais esse clima pacífico do Brasil é ideal para eles atuarem. Aqui no Brasil, as facções criminosas, o crime organizado, o narcotráfico já tem uma gama de proteção dentro da mídia, em segmentos do legislativo, mesmo de executivos estaduais, municipais, e era assim antes no Executivo Federal, quando eles tinham, e eles mesmos disseram, né, que tinham um diálogo cabuloso com o PT. Então, nós temos hoje uma realidade muito cruel e que é assustadora, e que nós precisamos nos despertar com urgência para essa realidade. Nós não podemos continuar acreditando que nada vai acontecer no Brasil aqui, porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque sempre se permitiu a ação e a atuação desses grupos sem nenhum tipo de vigilância. Tanto assim que
essa investigação que levou, que apontou a operação da Al-Qaeda, não foi feito pela inteligência, nem pelo exército, nem pela polícia brasileira, mas sim por organismos dos Estados Unidos. Então vocês vejam o risco que nós corremos, o risco que o país corre, na medida em que não é apenas a omissão, foi preciso que uma investigação lá do exterior detectasse, indicasse, apontasse quais as ramificações aqui dentro do Brasil. Olha a omissão da estrutura no Brasil. Particularmente, não gosto de um delegado comandando o Ministério da Justiça. Não é a pessoa qualificada, não é a pessoa indicada para ser ministro da Justiça. Não vejo isso, creio que é um processo muito complexo, porque, ao mesmo tempo que ele é ministro da Justiça, ele é também chefe da Polícia Federal, que tem seu outro chefe. Eu penso que está na hora de nós termos uma visão diferente dessa questão da Polícia Federal. Nós não podemos esperar nada do Ministério Público, que veio sendo aparelhado ao longo dos anos, mas nós vivemos sim uma situação extremamente frágil. Basta observar, volto a dizer, que todas essas denúncias aqui só foram apontadas, só foram denunciadas por investigação feita pelos Estados Unidos. Tanto a Al-Qaeda quanto o ISIS têm ramificações no Brasil, o Hamas de forma aberta. Basta lembrar que o Lula deu uma área para a construção de uma embaixada fora do local das embaixadas, inclusive perto dos fuzileiros navais aqui em Brasília. Então, são muitas coisas, as barbaridades, as heranças da ligação com o crime, que a passagem do Lula, da esquerda pelo poder, que isso tudo gerou, é algo que é verdadeiramente assustador. É algo que a gente precisa entender numa dinâmica da relação desse pessoal com o crime organizado, conforme o Pólio Carvajal já falou. Eles têm, aqui inclusive fala que ela tem uma operação ativa na América Latina, principalmente no Brasil, particularmente no Brasil. E como eles atuam? Olha, eles criam empresas de fachada, e aí vão contratando, e aí vão lavando dinheiro, e aí vão se inserindo, vão formando grupos e vão formando células. Nós temos uma situação muito séria em nosso país, não é brincadeira. Na última quarta-feira, os Estados Unidos incluíram em sua lista de entidades sancionadas a Al-Qaeda e 3 pessoas e 2 empresas que operam no Brasil. Observem bem, isso foi feito pelo governo dos Estados Unidos, não foi em decorrência de investigações da polícia brasileira ou dos serviços de inteligência brasileira. Então, essa descoberta foi da Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros, que é assim a OFAC, que é a sigla em inglês. Então, nós arrecadam e lavam dinheiro com o narcotráfico, arrecadam e lavam dinheiro através de drogas do crime. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. As atividades desta rede com sede no Brasil demonstram que a Al-Qaeda segue sendo uma ameaça terrorista global. Os Estados Unidos querem trabalhar com o serviço de inteligência do Brasil, mas a situação do crime organizado, desses grupos de terroristas, isso é algo assustador e que nós devemos nos preocupar. Eles operam basicamente em São Paulo, que é uma terra de ninguém, comandada pelo PSDB e pelo PT, e processam basicamente, só por acaso, a cocaína que sai do Peru, que tem um paspalho lá como presidente, e a Bolívia, que tem um títere, o Luiz Arce, que é
o fantoche do Evo Morales. A nossa situação é delicada, a nossa situação é complexa, nós temos que passar a nos informar. Eu não vejo essas notícias repercutindo aqui na mídia brasileira, não vejo repercutir em nada na mídia brasileira sobre as denúncias do Elpólio Carvajal, Hugo Elpólio Carvajal, que foi chefe do serviço de inteligência dos governos Chaves e Maduro e que já confessou que usava as Farc, inclusive para lavagem de dinheiro e mandar dinheiro para o Lula e a esquerda brasileira. Ele, inclusive, falou claramente em valores. Só no caso da Cristina Kirchner, na sua eleição em 2007, mandou a bagatela, olha só, a bagatela de 27 milhões de dólares. Claro que isso é o dinheiro mínimo, que não se faz uma eleição com 27 milhões de dólares. Mas é uma realidade que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos abrir os olhos, que nós precisamos entender que o que tudo está em jogo com essa situação, com esse quadro que nós aí temos. A Al-Qaeda opera com empresas no Brasil, o Hamas opera oficialmente no Brasil, inclusive já manifestou o apoio ao Lula. Lembre-se do vídeo da Narizinho agradecendo aos palestinos. Lembre-se do Zé Dirceu falando que eles querem voltar ao poder para mandar dinheiro para Cuba, porque Cuba hoje é a grande central do narcotráfico na América Latina. Cuba hoje funciona como uma espécie de paraíso do narcotráfico na América Latina. O escritório central do narcotráfico na América Latina é Cuba, que é uma narcoditadura, a exemplo do que é Nicarágua, a exemplo do que é Venezuela, Bolívia e Peru. São narcos-estados. Nós temos hoje aqui na América Latina 5 narcos-estados. Vamos lá? Cuba, Nicarágua, Venezuela, Bolívia e Peru, que atuam abertamente como narco-estado.